Olá, tudo bem, doutor Pedro? Bem, doutor. Ontem foi o doutor que caiu a energia, né? Aqui hoje caiu a internet. Isso acontece. Eu acho que tem a ver, a população aumentou muito, né? A natureza não está sendo cuidada, então o clima está mudando. Eu acho que tudo isso está afetando tudo e todos, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Mais que um professor ganhou um amigo aqui, conta comigo. Você está bem de saúde física e mental? Isso bem, graças a Deus. Isso aí, tem que cuidar. Estou à disposição, viu? Fica à vontade, eu estou aqui para te ajudar. Ah, beleza. Doutor, são algumas dúvidas que eu tenho aqui. Uma é o seguinte: um rapaz, um cliente nosso aqui, ele vendeu um imóvel, fez uma procuração pública passando todos os poderes para a pessoa. Tá. Fez um contratozinho de gaveta e fez só a procuração passando os poderes para a pessoa. E aí passou um mês, dois, a pessoa começou a não honrar os compromissos. Ele foi lá, revogou a procuração pública Revogou a no procuração pública cartório. no cartório. E a posse já estava com essa pessoa, doutor? A posse já estava Já com ela. estava. A posse já estava com ela. No que ele revogou, o meu cliente foi, mandou mensagem para ele, ligou para ele: olha, Paulo, já revoguei a procuração lá. O cara não deu bola, simplesmente. Aí passou um mês que ele revogou a procuração, o cara foi vender o imóvel para um terceiro já. E lavrou a escritura de compra e venda Nossa. certinho. O cartório não se atentou e fez a escritura de compra e venda do imóvel e fez até como à vista o E, pagamento. e fez a transferência após a revogação, né? Após a Após a revogação, revogação. após a revogação. Tá. Após a revogação. E a escritura pública foi feita pela. Quem assinou foi o cara que tinha procuração, já tinha perdido os direitos. Aí o que o cliente quer e o que nós pretendemos fazer? O meu cliente quer receber, só que esse cara, ele está faltando pagar mais ou menos uns R$ 100.000 para o meu cliente. Tá. Esse cara, ele é muito... O que o meu cliente vendeu, ele é muito malandro. Já tá dando cano lá em muitas pessoas na cidade. É um cara que está acostumado a Então, fazer isso, né? Compra ali, não paga aqui, tá, ele vai pagando quem cobra, quem ameaça, né? É, picar, e tá cheio, sim, né? Tá cheio. sim, sim. Ele é o cara que compra o imóvel e paga só a entrada. É. Aí, o que o meu cliente quer? Ele quer receber ou pegar o imóvel de volta. E fazer o que for possível para prejudicar também o cartório, porque o maior erro, ele acredita que tenha sido o cartório. Que ação que nós podemos fazer, doutor, nesse caso? Nesse caso, doutor, o doutor tem que fazer uma ação declaratória de nulidade com reintegração de posse. Por que nulidade? Porque foi feita a transferência do imóvel a partir de uma procuração revogada. Então, por isso cabe, né, nessa situação, a tese da simulação. Foi feita uma simulação que ele tinha poderes, mas não tinha, né? Então, a tese nossa é a simulação. Por isso, o nome da ação é Ação Declaratória de Nulidade cumulada com reintegração de posse. Essa é a ação adequada para esse caso, viu, doutor? Entendi, doutor. E aí, tem que intimar todo mundo nesse processo, né? Tem, Tanto o cartório tem. quanto os terceiros. Nesse tipo de ação, tem que jogar quem comprou dele, né, o eventual comprador, o novo comprador, né, que de fato aparece hoje na escritura, e o cartório. E essa nulidade, você vai pedir a nulidade do registro. Não pode esquecer que lá no pedido, essa ação vai ficar assim: endereçamento varacível. Não é por dependência. Qualificação do nosso cliente, se for casado, prevalece qualificação litisconsórcio necessário. Nome da peça, ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada com reintegração de posse. Contra em face vai ser dele, o comprador, eventual comprador, e esse novo proprietário que conste na matrícula.
O cartório não jogaria não, porque se jogar o cartório pode mexer com a competência da ação, então não jogaria o cartório não. Nessa ação, eu abriria a preliminar, justiça gratuita, se for o caso, prioridade processual, se for o caso, do pré-questionamento, que é um caso notório de nulidade jurídica, que caso não ocorra a nulidade, fica pré-questionado desde já, porque o doutor vai fazer o que nessa ação? Já vai pré-questionar na exordial. O doutor já vai dar uma carteirada no bom sentido e falar, se não julgar bem, lê direito essa ação, juíza, eu vou recorrer até Brasília. Então leia direito, faça o serviço de direito, no bom sentido, né? O doutor já vai pré-questionar em preliminar, antes dos fatos, do pré-questionamento. Pode falar. E aí, do pré-questionamento, o doutor vai deixar claro que esse negócio ele é nulo de forma notória, né? Porque foi feita uma transferência da propriedade com a procuração revogada. Então é notório isso, não dá para questionar. Então, caso não ocorra nulidade, em primeiro grau, fica pré-questionado para recurso especial e recurso extraordinário, porque é uma afronta à Constituição Federal e o Código de Processo Civil, né, o devido processo legal. Entendi. Aí nos fatos o doutor vai bater no quê? Justamente nessa procuração, na falta de pagamento, na simulação. O doutor pode, se o doutor quiser como estratégia, conversar com o cliente e distribuir uma segunda ação. Essa segunda ação seria a ação de execução. Por quê? Porque além de pedir a nulidade e a reintegração de posse, numa segunda ação, se o cliente concordar em pagar os honorários para o doutor, que é outra ação e outro honorário, o doutor pode fazer a ação de execução, porque é uma ação rápida, né? O procedimento não tem aquela primeira fase demorada, cansativa. Então, já dá para pedir penhora online, bloqueio de conta, né? Então, eu faria por fora. Pois é, a ação de execução, eu também pensei nela, só que o cara é malandro, ele não deixa mais nada no nome dele, não. Mas é uma forma de sujar o nome dele, né? Porque um sujeito desse aí, ele fica comprando, né? Compra de um, compra de outro, então... a ideia é fazer o quê? Com essa ação você acaba sujando o nome dele, entendeu, doutor? Hoje uma ação dessa é praticado o valor de honorários de 10 até 25 mil, viu, doutor? Essa ação declaratória de nulidades. Porque é uma ação complexa, não é todo advogado que faz, né? Então o doutor vai fazer essa ação, se o cliente aceitar, mas é uma ação que os valores de mercado são praticados nesse nível, viu? É uma ação complexa e é uma ação que você trabalha muito a matéria de recursal, porque você pega um juiz de primeiro grau, segundo grau, às vezes dependendo da turma, não julga direito, né? Se livra do processo, aplica a jurisdição defensiva. Então o doutor precisa fundamentar bem e vai discutir provavelmente isso em terceiro grau, entendeu? Isso mesmo. E lá eu acho que cabe até uma liminar, porque o atual proprietário, ele está construindo o alvará da obra, tá até em nome do antigo proprietário, e tem que parar essa obra, né, para não aumentar os danos. Então, o que pode ser feito também, nessa ação declaratória de nulidade, abre uma preliminar do embargo da obra. Eu estou entendeu? Pensando nisso aí, já pediu um embargo na obra. Isso, pede um embargo na obra. Outra dica que eu dou para o doutor também, o doutor pode pedir nessa ação a averbação premonitória. Averbação premonitória. O que é essa averbação premonitória? O doutor vai pedir na peça, na exordial, vai pedir que os juízes peçam um ofício e enviem para o cartório de imóveis para fazer constar essa ação na matrícula do imóvel. Entendi. Isso evita uma dupla venda, uma tripla venda, porque pode ocorrer. Essa pessoa, talvez, ela já venda para outro, né? Isso mesmo. Então essa ação vai ficar assim: endereçamento varacível, qualificação do cliente, nome da peça, ação declaratória de nulidade de ato jurídico, cumulada com a integração de posse. Em face de quem? Em face do comprador e do último proprietário que consta na matrícula. Preliminar, justiça gratuita, prioridade processual se for o caso. Preliminar 3, né, ou a primeira, do pré-questionamento. Preliminar 4, da averbação premonitória. Preliminar 5. Essa preliminar 5, o doutor pode trabalhar com o tópico assim, quer ver? Do embargo da obra, ou qualquer benfeitoria. Aí vai para os fatos.
Nos fatos, traz a questão da procuração, foi feita a transmissão com a procuração revogada, trabalha a tese da simulação e traz o artigo 108 do Código Civil. Traz o artigo 108 do Código Civil, traz a súmula 487 também do Supremo. A súmula 487 do Supremo, ela fala o quê? Numa discussão de posse prevalece a propriedade. Feito isso, vai para os fundamentos. No pedido, não pode esquecer de pedir a nulidade de qualquer procedimento registral no cartório. Nos pedidos, nulidade de qualquer... Para a peça não ficar confusa, pede preliminares. No mérito, pede a nulidade do negócio jurídico. Separadamente, a nulidade de qualquer procedimento registral feito no cartório. E pede a emissão ou expedição do mandado de emissão na posse. E também o cancelamento do registro, né? Na verdade é nulidade. Porque o princípio da continuidade, quando a gente registra na matrícula, a gente não consegue cancelar. Então vai ter que fazer o quê? A nulidade. Nulidade do registro. Nulidade do registro. Beleza. O valor da causa dessa ação é o valor do negócio, viu? Foi uns 300 mil, mais ou menos, se não me engano. Vai ser o valor da causa. E aí o doutor vai ter que recolher taxa judiciária se não tiver justiça gratuita. Aí no estado que o doutor está, o doutor está falando de que estado? No Pará essa ação. No Pará essa ação, né? Então aí o valor da causa hoje está 2%, né, doutor? Se não me engano doutor, 2%. É 2%. Esses dias. O cliente vai gastar a taxa judiciária, 2% do valor do negócio, e vai gastar a citação por correio. A citação, R$ 14,86 aí, né? Por correio. Tá barato ainda. Tá. A taxa judiciária está mais cara que São Paulo. São Paulo está 1,5%, né? Tocantins está 4%, absurdo, né? Na verdade, eles querem tornar a justiça cada vez mais cara, né? Mas isso é culpa de quem? É culpa da OAB, né? Que não é atuante, né? Nós temos uma OAB que não serve para nada, né? Infelizmente. Aqui tem casos que você junta todo tipo de comprovante que o juiz pede e ainda nega a justiça. Acontece. E hoje vive uma jurisdição defensiva, né? Os juízes se livram dos processos, né? Esse é o problema, né? E fora juízes que muitas vezes colocam o cliente contra o advogado, viu, doutor? Eu faço muita mentoria aqui, doutor. Uns 10 dias atrás, eu atendi um casal de advogados. O juiz colocou na sentença. Colocou que foi um erro grotesco dos advogados terem ingressado com aquela ação. Para que fazer isso, né? É muita maldade, né? Porque você vê, o cliente ele se vira contra o advogado, né? E não foi, né? Não foi uma ação equivocada, não. Foi equivocado que o juiz fez mencionar isso na sentença. É muito triste o que eles fazem. Eles não sabem nada, não sabem o que está fazendo, ela quer dar consultoria, né? Sim. Tem muita gente boa, mas tem uns infelizes frustrados aí que tá louco no judiciário. Não é nem o juiz que faz a decisão e quer dar esporro aí. É verdade. Não, beleza. Doutor, ainda estou com um outro caso aqui. A hora que o doutor fizer essa peça, pode mandar para mim, tá, doutor? Eu olho no WhatsApp, tá? Não, tá beleza. Pode mandar no WhatsApp, eu marco a mentoria, mando a peça antes e eu abro ela, eu faço o advogado do diabo para poder te ajudar, tá bom? Tá beleza. Doutor, esse caso é um outro caso que também acho que é um pouco meio complexo. O cara comprou uma casa da Minha Casa Minha Vida da Caixa e por um empecilho ele teve que vender a casa, não ia mais morar no município. Aí vendeu com a sobrinha dele, não fez contrato de compra e venda quando ele vendeu para essa sobrinha dele, para ela assumir as parcelas. Ela pagou um valor simbólico pela casa e assumir as parcelas.
Passou um tempo, ao prazo de uns 6 meses, a sobrinha dele teve que se mudar também de cidade. Ela foi e vendeu para um terceiro e a pessoa deu um valor de entrada também e assumiria as parcelas. Quando ela vendeu para um terceiro, ela foi e pegou um contrato de gaveta e fez um contrato de gaveta bem básico mesmo, não tem quase nada, informando só que o imóvel foi vendido, que a pessoa assumiria as parcelas, não tem nenhuma multa de rescisão de nada. Um contrato bem simplesinho, né? Bem fuleirinho mesmo, daqueles bem simplesinho. E aí o que acontece? Hoje em dia a pessoa que está na residência, a que tem esse contrato, ela vive atrasando as parcelas, e esse rapaz que a casa está no nome dele de fato, né, que tem a escritura pública, ele quer desmanchar esse contrato, ele quer reaver a casa, já fomos atrás dessa pessoa e ela não tem acordo, não quer desmanchar, não quer desfazer, só que vive atrasando as parcelas, o nome dessa pessoa está negativado, até o cartão de crédito dele reduziu o valor, e nós queremos tentar tratar com a anulação também dessa venda. Será que via a possibilidade também? Nesse caso, doutor, eu não faria anulação, não. Eu faria a rescisão, hein? Diferente do primeiro caso, esse segundo caso, o nome da ação correta é ação de rescisão de contrato. Ação de rescisão de contrato por falta de pontualidade. Com emissão na posse, cumulada com emissão na posse. No primeiro caso, nós temos uma nulidade porque existe de fato uma simulação e um erro registral. No segundo caso, nós temos um vício de consentimento. Nessa situação, esse vício de consentimento está atrelado à falta de pagamento pontual. Então, nos remete para a ação de rescisão. Então, o primeiro caso ficaríamos sim com essa nulidade perfeita diante do contexto. Já no segundo caso seria a rescisão do contrato mesmo, porque o X da questão é a falta de pagamento com pontualidade. E aí pagar o que ele já recebeu para casa, né? Por exemplo, ela deu uma entrada lá de 70 mil, se não me engano. Ele devolveria esse dinheiro e as parcelas que ela pagou poderia pedir como se fosse um aluguel. Poderia. Nessa mesma ação, daria para fazer o depósito em juízo que ele recebeu, e nessa mesma ação, daria também para fazer o pedido de aluguel, uma compensação financeira como se fosse um aluguel. Então, depositaria o valor descontando esse aluguel. Em preliminar, faz um pedido em preliminar de depósito judicial. Nessa ação também dá para pedir tutela antecipada da rescisão, viu? Dá para fundamentar com tutelas provisórias pedindo a rescisão de forma antecipada. E nesse caso não é medida cautelar, porque não é para proteger o pedido, né? Então é tutela antecipada, é o próprio pedido antecipado. Tranquilo. Faz a peça também, doutor, e se precisar eu tô aqui para olhar, tá? Não, tá beleza. Mas que o professor tem um amigo aqui. Beleza. Esse último contrato de gaveta, ele tem a irrevogabilidade do contrato também na cláusula. Também tem? A única coisa que tem. A única coisa que tem. O doutor poderia, né, se fosse um caso que estava prescrito, alguma coisa assim, não daria para fazer a ação de rescisão. Aí traria, né, a ação de nulidade, porque aí daria para bater no artigo 108. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita, né, com base no artigo 108. Mas não compensa, porque não prescreveu, vai na rescisão. Não, tá beleza. E pede uma audiência de conciliação, quem sabe resolve isso na conciliação preliminar, né? Pode ser. Mas é difícil, essa mulher, ela tá bem, né? Ela atende o telefone uma vez, depois que ela atendeu, que a gente quer falar com ela, ela já... Não atende mais. A precificação dessa ação, doutor, ela custa em média aí 10 até 15 mil, viu? Hoje, um pedido de tutela antecipada, você tem um adicional na ação de 10 a 20%. É importante que a gente conversar sobre isso, porque quando a gente cobra mal, né,
Cobra muito abaixo no mercado, o cliente não faz. Se cobra muito acima, o cliente não faz. Então, é importante ter essa noção, né? Não, sim, é importante demais. Importante demais, ainda mais com um cara especialista como você. Bom demais. A intenção é te ajudar, te proteger, viu? Uhum. Não, tá beleza então, doutor. Era essas as dúvidas e muito obrigado aí pelo. Eu que agradeço. Fica com Deus, qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Tá beleza, muito obrigado. Tchau, fica com Deus, doutor. Um abraço. Aguarda as peças, hein? Tchau, tchau.